E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um solucionário de exercício. A questão que eu trago para vocês hoje, mais uma vez, é do livro do Abramo, está no capítulo 7. É a questão 7.1.11, que diz o seguinte: mostre que se m e n são dois números naturais não nulos, tais que o MDC de nm é igual a 1, então a quantidade de divisores de m vezes n é igual à quantidade de divisores de n vezes a quantidade de divisores de m. É uma questão, pessoal, que eu acho ela muito linda, particularmente, mas ela é de difícil compreensão, né? Vamos tentar entender o que a questão nos pede. São dados dois números, né? M e N. Vou escrever aqui N e M. No qual o MDC deles tem que ser 1. Então, eles são primos entre si. Vamos pensar em dois números primos entre si, né? Que o MDC é 1. O 3 e o 4. O MDC de 3 e 4 é 1. Então, ele se encaixa na questão. Calculemos a quantidade de divisores de n. Quem é n? No nosso caso é o 3. Bem, o 3 tem como divisores o 1 e o próprio 3, né? Afinal, ele é um número primo, então só tem dois divisores. Então, ele tem apenas dois divisores. Agora, calculemos a quantidade de divisores de m, que no nosso caso é o número 4. O 4 tem 1 como divisor, tem o 2 e tem ele mesmo. Então, ele tem 3 divisores. Agora, façamos o seguinte, façamos n vezes n. 3 vezes 4, 12. Calculemos, então, a quantidade de divisores de n vezes m, que no nosso caso é o 12. O 12 tem como divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 não, o 6 e o 12. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, certo? E você basta observar que se a gente multiplicar a quantidade de divisores de n, que no nosso caso é o 3, pela quantidade de divisores de m, vai dar exatamente a quantidade de divisores de m vezes n. Olha, 2, né, que é o nosso n, e o 3 do nosso n. Então, 2 vezes 3, 6. E a quantidade de divisores de n vezes m é exatamente 6. Então, é basicamente isso o que a questão pede para a gente mostrar. Então, vamos lá. Para resolvê-la, a gente vai precisar de dois resultados importantíssimos sobre os números primos. O primeiro deles nos diz o seguinte, que para qualquer número pertencente aos naturais, qualquer n pertencente aos naturais, a gente pode reescrever este número em fatores primos. Eu tenho um n que eu posso reescrever ele em fatores primos. Peguei 1 vezes o segundo primo vezes até um certo primo n. A gente nunca pode esquecer dos expoentes. Beta, teta. Por exemplo, o número 100. A gente pode reescrever ele em fatores primos. Quais seriam esses fatores? O 2 e o 5. Seria 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 elevado a 2. Né? 4 vezes 25 é igual a 100. O 12 seria quem? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. O 7 seria 7 elevado a 1, já que ele é um número primo. Então, todo número pertencente aos naturais, a gente pode reescrever ele em forma de fatores primos, tá certo, pessoal? Então, este é o primeiro resultado que a gente precisa saber. O segundo é sobre a quantidade de divisores deste número. Para a gente saber a quantidade de divisores, o dn, né? A gente já está trabalhando com n. A gente só precisa fazer o seguinte. Pega os expoentes de todos os primos que estão na
na sua forma fatorada, soma 1 e multiplica todos eles. Como assim? Pega o alfa, soma 1. Pega o beta, soma 1. Pega o teta e soma 1. E multiplica todos eles. Certo? Então, o resultado dessa multiplicação é a quantidade de divisores que o número tem. Por exemplo, divisores de 100, né? O que eu tenho que fazer aqui? A gente precisa olhar para os expoentes, somar 1. Em cada um dos expoentes eu tenho 2 mais 1 vezes 2 mais 1. Então, eu tenho 3 vezes 3, o 100 tem 9 divisores. O 12, divisores de 12, o que a gente tem que fazer? Pega o 2, soma 1 e multiplica com o 1 somado com 1. Então, eu tenho 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, o 12 tem 6 divisores. Já foi até mostrado, né, na passagem anterior. Então, a gente precisa saber desses dois resultados que são de suma importância para resolver tal exercício. Agora sim, vamos resolver. De início, eu vou escrever o N e o M. São valores genéricos, porém, eles têm que ser primos entre si, certo? Mas eu posso utilizar do primeiro resultado, que a gente pode pegar qualquer número natural e fatorar ele em fatores primos. Então, eu vou fazer isso com o N. Eu vou ter P1 vezes outro primo, até um primo N, que eu não sei, já que eu estou trabalhando com números genéricos. Nunca posso esquecer dos expoentes, alfa, beta e teta. Vou criar aqui um conjunto PI, que o conjunto PI é os conjuntos de todos os primos que formam o número N, né? Então, ele vai de P1 até Pn. E vou fazer a mesma coisa com M, vou fatorar ele em fatores primos. É P1 vezes P2 vezes, então, certo, Pn. Porém, pessoal, tem uma ressalva aqui. Eu vou chamar de PJ o conjunto de primos que formam o número N. Esses dois conjuntos, o PI e o PJ, eles têm que ser disjuntos. Por quê? Imagina aí o P1 pertencer ao conjunto PI e ao conjunto P1 pertencer ao conjunto PJ. O que vai acontecer, pessoal? Esse P1 vai estar na fatoração dos dois. Então, ele deveria ser o MDC de M e N, né? Não é isso? Porém, a gente sabe que o MDC deles é 1. Então, nenhum fator primo presente em N vai estar presente em M. Eles são disjuntos, o conjunto PI e o conjunto PJ. Tá certo? Então, a gente vai ter que dar uma diferenciada. Eu vou colocar uma linhazinha aqui em cima dos P's. Tá? A fatoração de M. A gente nunca pode esquecer dos expoentes. Vou chamar de A, B, até Z. Certo? A, B, Z. Aqui vai de 1 até N. Esse aqui das linhas. E a gente tem que qualquer PI é diferente de qualquer P'J. Tá certo? Certo, agora feito isso, a gente vai usar o segundo resultado, que nos diz, que fala sobre a quantidade de divisores. Vamos falar sobre a quantidade de divisores de N. Vamos descobrir qual é a quantidade de divisores do número N. A gente pega os expoentes, né? Alfa, soma 1. Pega o beta, soma 1. Vai multiplicando até chegar
no último expoente do fator primo, no caso θ mais 1. Certo, agora vamos calcular a quantidade de divisores do número n. Pego o A e soma 1, pego o B, soma 1 e vai multiplicando até chegar no último fator, que é o P' de n, que tem como expoente o Z. Adiciona 1 e multiplica todos. Então tá aí, os dois, as quantidade de divisores dos dois números, m e n. Agora, pessoal, eu vou multiplicar n vezes m. Eu vou ter o quê? Nada mais é do que pegar todos os primos de n e multiplicar com todos os primos que formam o número n. Então, eu vou ter P1 vezes P2 vezes Pn, alfa, beta e θ, vezes todos os fatores que compõem o número n. M, P' de 1 vezes P' de 2 vezes P' de n. Nunca esquecer dos expoentes A, B e C. Agora, pessoal, vamos calcular a quantidade de divisores de n vezes m. A gente pega o expoente de todos os números, todos os fatores primos, alfa mais 1. Vai ficar muito extenso, eu vou dar uma encurtada aqui. Vou ter até alfa mais 1, até θ mais 1, na verdade, vezes A mais 1, vezes... Aqui é um Z, né, pessoal? Utilizei a letra Z. Z mais 1. Agora, eu vou multiplicar a quantidade de divisores de n vezes a quantidade de divisores de m. Quem é a quantidade de divisores de n? É exatamente o alfa mais 1 até o θ mais 1. Quem é a quantidade de divisores de n? É exatamente A mais 1 vezes B mais 1 até chegar em Z mais 1. Agora ficou de fácil a observação, né, que a quantidade de divisores de n vezes m é igual à quantidade de divisores de n vezes a quantidade de divisores de m. Então, está respondida a nossa questão. A questão linda, pessoal. Eu acho essa questão bonita demais. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para mais solucionários de outras questões de teoria dos números, tá certo? Especialmente do livro do Abramo.